Olá, alunos, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 2 da disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no setor público do curso de Administração Pública da UAB, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu sou o professor Alcino e hoje estamos aqui para conversar sobre a unidade 2, Tecnologias e Sistemas de Informação. Desta vez, vamos tratar sobre a unidade 2, Tecnologias e Sistemas de Informação. Esta unidade é um pouco extensa e aí estaremos tratando ela de forma dividida. Nesta semana 2, trataremos sobre Tecnologias e Sistemas de Informação, SCM, CRM e ERP. Na segunda semana, referente à semana 3, trataremos sobre Business, E-Commerce, E-Government, Business Intelligence, ferramenta de suporte, Data Mining e integração de conceitos. Então, vamos focar então nas primeiras subunidades desta unidade 2. Os objetivos de toda a unidade, tanto que vai ocorrer nesta semana quanto na próxima, é conceituar os principais sistemas de gestão integrada, elencar as características funcionais e tecnológicas de e-business, e-commerce e e-government, definir Business Intelligence, suas implicações para o planejamento estratégico e as tecnologias envolvidas e, por fim, descrever algumas ferramentas operacionais de suporte ao processo de BI. Então vamos lá? Tecnologias da Informação e Comunicação. Na unidade anterior, nós tratamos da conceituação de sistemas, diferenciamos dados, informação, conhecimento, ideia e sabedoria, descrevemos modelos representativos, conceituamos e classificamos sistemas de informação, interrelacionamos processos com os sistemas de informação e identificamos diferenças entre a gestão com foco departamental e a gestão por processos e sua adequação aos sistemas de informação. Observamos que a gestão orientada a processos trouxe novas perspectivas para os sistemas de informação, que possibilitou o fomento ao desenvolvimento de softwares que desse suporte a essa nova forma de gestão. Nesse sentido, ao adentrarmos nesta unidade referentes a tecnologias da informação e comunicação, percebemos que a partir dos anos 90 houve o desenvolvimento, houve a proliferação de novos softwares. Softwares esses que contemplavam diversos setores de uma organização, compras, a gerência, o nível de diretoria, e isso permitiu uma integração de gestão. Isso então é o que a gente chama de sistema de gestão integrada. Paralelamente a isso, houve uma evolução das redes de computadores, permitindo que haja também a evolução da internet. Uma grande ferramenta aí que possibilita a interligação mundial de informações, de compartilhamento de recursos e dados aí pelo mundo afora. Esse ambiente, internet, ele propiciou a realização de pesquisas, informações e ainda o fomento a relações comerciais. Potencializou a aproximação do cidadão aos serviços públicos. Como citado na unidade anterior, nós temos aí, por exemplo, a declaração do imposto de renda, em que milhões de brasileiros realizam de forma eletrônica a declaração. Outro exemplo de aproximação aos serviços públicos são as próprias eleições brasileiras, que são feitas todas de forma digital. Bom, vamos lá. Ao se falar desses sistemas, dessa gestão integrada, nós temos aí alguns tipos de soluções que podemos utilizar e elencar dentro das organizações. A primeira dela é o Supply Chain Management, que é o SCM, também chamado de Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos. Esse SCM, vamos tratar agora de SCM, é uma evolução da logística integrada, que se preocupava internamente com as atividades de suprimento. O que seriam as atividades de suprimento? São os materiais necessários dentro aí da cadeia de suprimentos para que conseguisse que uma empresa, uma organização consiga processar
os seus produtos, as matérias e transformar em produtos. Vimos isso muito na aula anterior. Então, essa logística integrada, então, permitir então que dentro dessa organização, internamente, essa preocupação interna, essa cadeia interna tivesse se efetivando. Então, o SCM veio então para fazer não só a integração interna, mas para permitir a integração externa das atividades de suprimento. Como podemos observar nesta figura, nós temos aqui do lado esquerdo o subfornecedor, que fornece suprimento para o fornecedor, né? Ou seja, podemos ter um exemplo aí de podemos dar um exemplo do supermercado. O supermercado, ele pode ser um distribuidor que vai ter fornecido ali algum produto pelo fornecedor, por exemplo, um pão, e esse pão, ele precisa de subfornecedores, ou seja, alguém para fornecer óleo, alguém para fornecer sal, alguém para fornecer trigo e por aí vai. Então nós percebemos que nesta integração, nesse relacionamento, nesse SCM, nós temos então o subfornecedor que fornece ao fornecedor, que fornece o produto para a compra, né, desse distribuidor, desse varejista, que possibilita então a venda desse produto ao cliente e por fim chega ao consumidor. Então perceba que na parte superior nós temos um fluxo de materiais que é do subfornecedor para o consumidor e abaixo nós temos o fluxo financeiro que é a entrada financeira a partir do consumidor, da demanda, até chegar, passando pelo fabricante, pelo distribuidor, chegando ao fornecedor e, por fim, chegando ao subfornecedor. Então, essa é a integração que o SCM permite, né, essas relações, esse relacionamento que existe com relação ao suprimento. O que se percebe quando se utiliza esse relacionamento? Existe um aumento da produtividade e redução de custos, o que permite uma redução de estoque, uma racionalização de transporte e eliminação de desperdício. Ora, veja bem, se há uma redução do espaço para estoques, diretamente a organização não precisa, por exemplo, gastar com o aluguel de um galpão. Se ela consegue ter uma rotatividade, um fluxo bem amarrado desses suprimentos, ela consegue receber e já entregar diretamente para o seu consumidor. O transporte também é racionalizado no sentido de que há uma logística integrada aí para entrega dos produtos de forma que se utiliza a mesma rota e não, por exemplo, entregue no mesmo dia produtos em bairros vizinhos. Faz uma rota só e o trajeto fica mais barato, há uma redução de custo nesse sentido. E, com certeza, toda essa redução é uma eliminação de desperdício, pois se você está otimizando a entrega de produtos através de rotas mais bem feitas, você está ali deixando de desperdiçar. Existe também uma vantagem relacionada ao SCM, que é o valor agregado. Prazos são mais confiáveis, ou seja, há possibilidade de se cumprir melhor os prazos, há possibilidade de se verificar atendimento em caso de emergência, ou seja, pelo próprio sistema, há a possibilidade de saber que aquele pedido urgente, se existe o suprimento para ele, se consegue entregar o produto conforme exigido aí nessa emergência. Por exemplo, há uma facilidade de alocação de pedidos, os pedidos são melhor gerenciáveis e aí melhor alocação desses pedidos e também uma melhora no serviço pós-venda, pois o sistema permite que se acompanhe toda essa questão. Bom, o SCM, existe um modelo, uma estrutura do modelo SCM, onde nós temos na parte superior o chamado bloco externalizador e na parte inferior o chamado bloco potencializador. O bloco externalizador, ele vai estar ali nos níveis operacional e tático e podemos observar que no nível operacional, por exemplo, nós temos o módulo de estoques,
que serve para quê? Para analisar o impacto do SCM nos estoques da cadeia, buscando eliminar duplicidade e a redução do nível do estoque de segurança. Ou seja, estoque de segurança é material parado, né? Então, quanto menor for menor nível de segurança, menor estoque de segurança que se tem na empresa, menos investimento tem que ter parado ali naqueles recursos. Então, com esse sistema, esse módulo de estoque, é possível você gerenciar melhor de forma que você deixe parado menor recurso, menor capital e consiga atender de forma eficiente, da mesma forma, os clientes com aquele estoque mínimo menor. Para quem não sabe, o estoque mínimo é quando você determina a quantidade mínima de suprimentos, de produtos, para que você não tenha o risco de zerar. Ou seja, quando chega naquele estoque mínimo, já é acionado um alerta para que se compre novos produtos para reabastecer o estoque, né? Bom, além do módulo de estoque, que no caso do módulo de estoque é no nível operacional, nós temos também o módulo de distribuição que está ali no nível tático. Tem a ver com o objetivo de encontrar meios de transporte mais eficientes para os produtos comercializados. Quais são os meios de transporte, gente, para se entregar um produto? A gente vê iniciativas pelo mundo afora, por exemplo, com drone. A Amazon, uma grande empresa aí, de tecnologia aí pelo mundo afora, de logística pelo mundo afora, tem algumas iniciativas que utilizam drones. Quem não sabe do que é drone, pesquise para conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia. E os drones, estão entregando os produtos diretamente aos clientes. Mas aí a gente conhece o transporte convencional, que é caminhão, que é um carro de entrega e por aí vai. Outra iniciativa, por exemplo, que ocorre aqui em Montes Claros por exemplo, o site Feira Livre, onde a gente faz uma feira, o cliente entra no site, faz uma feira e aí existe uma moto que faz a entrega dos produtos que são solicitados pelo site. Então, o sistema, esse módulo de distribuição, vai estar estudando a melhor forma de se fazer essa entrega, o melhor meio de transporte para se fazer essa entrega e verificar ali a forma mais otimizada. Do ponto inferior, nós temos o bloco potencializador, que não é mais externo, é uma questão que vai potencializar ali o negócio dessa organização. Então nós temos nós temos um nível estratégico que se tem aí dois módulos. O módulo de integração, que vai enquadrar o grau de integração entre as organizações, conforme o tipo de relacionamento, e também o módulo de desempenho, que vai prover informações sobre o desempenho das organizações para os planejamentos estratégico e tático operacional. Ou seja, o bloco potencializador, ele vai promover informações, planejamentos, o desempenho, para que o desempenho desse bloco externalizador melhore cada vez mais. O bloco potencializador, ele vai promover informações para potencializar o bloco externalizador, ok? Nesse módulo de desempenho, para suprir uma necessidade de gerenciar informações compartilhadas como demandas previstas e reais, negociações e ordens de fornecimento, ordens de coleta de transportadoras, documentos fiscais e aí seus respectivos relatórios de conferência. Se você tem uma previsão ali de demanda, o módulo de desempenho vai perceber que a demanda está inferior ou acima do esperado. Se existe essa incompatibilidade nessa meta, nessa demanda prevista, se está inferior ou acima, há necessidade de rever a estratégia para quê? Para não ter produtos a mais no estoque ou para conseguir suprir a demanda que aumentou. E aí o estoque precisa ter mais produtos estocados para atender a essa grande demanda. Bem, se por um lado nós temos o SCM, do outro nós temos o CRM, é o Customer Relationship Management.
também chamado de gerenciamento de relacionamento com o consumidor. Esse sistema, esse CRM, ele está relacionado aos conceitos e aos princípios do marketing de relacionamento. Existe o que seria o marketing de relacionamento? É a construção de relações saudáveis e de longo prazo com clientes, distribuidores, comerciantes e fornecedores. Então, o marketing de relacionamento, ele faz uso desse CRM para você aí construir essa relação saudável aí com todos esses stakeholders, que são todos esses entes envolvidos aí com a organização. A tecnologia que envolve processos e sistemas de informação e busca a satisfação do cliente ou cidadão é o CRM. A gente percebe que todas as áreas de uma organização são responsáveis por esse relacionamento, são responsáveis por manter essa construção saudável das relações entre a organização e esses stakeholders. Uma estratégia de negócios, ela está voltada ao entendimento e antecipação das necessidades. Por isso, esse sistema ele pode ajudar a prever essas necessidades e descobrir as potencialidades dos atuais clientes. Potencialidades no sentido de saber que aquele cliente pode vir a ser um futuro comprador. Ele processa dados internos e externos através da captura, da consolidação, da análise, da distribuição e da interação, levando a um atendimento, a um objetivo de atingir as vontades, necessidades, a satisfação do consumidor, a satisfação do cliente. Todas as áreas, então, são contempladas de uma organização. Bom, quais são os estágios evolutivos do CRM? Nós temos ali o estágio operacional, o estágio analítico e o estágio colaborativo. O estágio operacional, ele tem ali no escopo a criação de canais de contato com os clientes, foco na conveniência e no empowerment do cliente. O que acontece? São todas as estratégias para a captação do cliente. É tudo o que se faz para você contemplar e conseguir conquistar esse cliente através dessa captação. Quando você consegue captar esse cliente através desse nível operacional, nós partimos então para o nível analítico, que é o CRM analítico. Ele vai então iniciar um perfil. Ele vai, a partir do momento que captou o cliente, ele passa a conhecer o cliente e saber suas informações iniciais. Passa a obter uma visão consistente do cliente, cria uma face única para o cliente, e usa do conhecimento do relacionamento para gerenciar o negócio. É nesse momento aí que se constrói, que essa relação está construída e se procura saber qual que é as preferências iniciais desse cliente. A partir desse nível contemplado, parte-se então para o nível colaborativo, que é o CRM colaborativo, onde se tem a obtenção do valor do cliente por meio da colaboração inteligente, a personalização de interações, o uso do conhecimento empresarial para construir essa colaboração. É onde vai poder lidar com o perfil traçado, aquele perfil que se iniciou no estágio anterior, é o momento então de lidar com esse perfil. É o momento de saber que o determinado cliente compra mais no mês de maio, próximo ao Dia das Mães, do que em outros períodos do ano. É o momento de saber que o cliente não compra mais presente no mês das mães, porque ele não tem mais mãe. Ele prefere comprar no mês de junho, no Dia dos Namorados. Então, o sistema consegue mostrar essa sazonalidade, consegue mostrar as épocas do ano que aquele determinado cliente está mais propenso a adquirir um produto ou não. Observa-se que o nível operacional para o nível colaborativo há uma decorrência do tempo. Quando se passa mais o tempo, mais valor passa a se ter esse cliente. E quanto mais valor se tem esse cliente, mais o nível colaborativo está presente.
Dentro desses estágios evolutivos, nós percebemos então, esse primeiro grupo superior à esquerda, nós temos o CRM operacional, que se divide em back office, front office e mobile office. No CRM operacional, onde se tem a ajuda para melhorar a relação entre o cliente e a organização. A partir disso, há uma possibilidade de melhor atendimento. Observe que nós temos lá o chamado ERP, onde se tem ali a gerência de pedido, onde se está gerenciando o pedido, né, no back office, ou seja, nos sistemas que estão ali por trás de todo esse atendimento com o cliente. Na gerência de supply chain, que é na produção, sistemas legados, nós temos o front office, automação de atendimentos, o momento, automação de marketing, automação de vendas, o momento, o sistema onde o seu cliente é atendido por telefone, por exemplo, e à medida que ele vai falando, o atendimento vai digitando as informações e captando o máximo de informações possíveis. E aí nós temos também no CRM operacional o Mobile Office, onde se envolve ali o atendimento em campo, o sistema móvel de vendas. Bom, a partir dessa captação de informações, a captação do cliente nesse nível operacional, que é onde se tem menor valor e onde se está no início desse ciclo evolutivo aí do CRM, nós partimos então para o CRM analítico, né, conforme demonstrado anterior, que é o conjunto que auxilia na previsão, medição e otimização do relacionamento com os clientes. Veja bem, analítico, como o próprio nome diz, ele vai analisar então os dados já captados e conseguir trabalhar o melhor cruzamento de informações através desses bancos de dados e que teríamos aplicações de marketing, de campanhas, né, veiculadas aí em algumas mídias. Então são sistemas que vão trabalhar as informações coletadas e ver o comportamento de compra desse consumidor, o comportamento de reclamação desse consumidor e aí conseguir traçar um perfil geral. Quanto mais informação tiver, mais se tem o perfil geral desse consumidor. Quanto mais se conhece o consumidor, mais assertivas são as iniciativas para se levar campanhas e se levar a venda de produtos para os clientes. Por fim, na parte inferior, nós temos o CRM colaborativo. É onde se tem ali o envolvimento de todas as áreas ali, fazendo com que você consiga dar respostas às demandas que se chega à organização. Isso pode se dar através de voz, de conferência via web, e-mail, fax, cartas, interação direta, são os canais de contato, canais de comunicação que se tem na interação com o cliente. Bom, ao se adotar esses sistemas, né, esse tipo de CRM, nós temos algumas estratégias para o relacionamento do cliente. Nós temos o que se chama de IDIP, que é identificação, diferenciação, interação e personalização. A primeira etapa dessa estratégia é conhecer o seu cliente. É o momento da identificação. Quando se inicia um relacionamento entre o cliente e a organização, deve-se saber um pouco da sua identidade, da sua preferência de contato, das suas reclamações e sugestões ali no histórico nesta empresa. O que o cliente costuma comprar, se ele compra mais vestidos, se ele compra mais calças, compra mais calçados, se ele compra mais celulares. E quando ele compra esses produtos, ele pode, por exemplo, em todo mês de setembro, comprar um novo iPhone. Então, se a empresa consegue identificar essa característica, essa preferência do consumidor, essa informação pode ser usada adiante. Após essa identificação, é o momento de termos, então, a diferenciação. Deve-se descobrir qual o valor da organização para o cliente e vice-versa. Qual cliente tem maior potencial? Esse valor, ele pode ser dado, muitas vezes esse valor está lá na missão da empresa. Então, a partir do momento que o consumidor descobre que ele não só está comprando um produto na empresa, mas ele está ali tendo a resolução de problemas junto a essa empresa, ele já conseguiu ter a agregação de valores. Uma coisa é apenas vender produtos, outra coisa é ter soluções para esse cliente.
E também, quando se descobre o potencial dos clientes, você consegue saber se aquele cliente está mais propenso a comprar do que outros clientes que, por algum motivo, estão menos propensos à compra. Quando se chega, então, nessa diferenciação, partimos, então, para a interação. Ou seja, é o momento desse relacionamento interagir e conseguir dados. Como destacado, é importante se conheça os clientes. Para se conhecer os clientes e ter esse conhecimento no sistema, é preciso que você tenha dados. Esses dados, eles podem ter conseguidos através de estratégias. Por exemplo, no crediário, ao se estabelecer o crediário, uma compra por crediário, o cliente é obrigado a fornecer vários dados pessoais. E nesses dados pessoais, aproveita-se para pedir telefone, WhatsApp, endereço completo, horário de contato, e-mail, mídias sociais. Então, aí nesse momento se consegue todos os dados que, a princípio, não são importantes para a questão financeira, mas são importantes para o relacionamento. Outra estratégia também são as promoções. A promoção pode solicitar, nesta promoção, pode solicitar ao cliente que ele forneça informações que podem servir de relacionamento futuro. Uma vez ocorrida a interação, parte-se então para a personalização. É justamente a aplicação do conhecimento já adquirido, ou seja, aquelas informações que já estão nos sistemas relacionados ao cliente se tornaram conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser tratado e ter uma relação mais aproximada, mais específica com o seu cliente. Você já começa a conhecer um pouquinho mais as preferências do seu cliente e você vai oferecer produtos que estejam dentro desta preferência. A chance de o cliente adquirir o produto se tornam muito maiores. Bom, e qual a relação então do marketing de relacionamento e CRM? Nós já citamos um pouquinho o que seria esse marketing de relacionamento, mas só para relembrar. Quando se tem a relação do CRM marketing de relacionamento, nós percebemos que o marketing de relacionamento tem ali a construção de relações saudáveis, de longo prazo com clientes, distribuidores, comerciantes, fornecedores, diga-se de passagem, isso são os stakeholders de uma organização, né? Podem ter mais aí, mas só para exemplificar alguns stakeholders. É uma estratégia de longo prazo que visa criar relações confiáveis e duradouras. Para que se tenha isso, o CRM é uma grande ferramenta que possibilita essa relação de longo prazo e duradoura e confiável. E aí, quando a gente percebe como o CRM pode contribuir, veja bem, de um lado, nós temos ali os objetivos do marketing de relacionamento. Do lado direito, nós temos do CRM. Ao se tentar ter qualidade que vai além dos departamentos, o CRM consegue contribuir neste objetivo porque ele consegue antecipar as necessidades dos departamentos. Então o CRM pode ter avisos que vai antecipar ali que, por exemplo, está chegando o momento do cliente tal trocar o telefone. Ele já tem ali o costume de comprar todo ano, no mês de setembro, o lançamento do iPhone, ele tem o costume já de trocar, já tem 4 anos que ele compra com esta empresa. A possibilidade de ele vir novamente pela 5ª vez é muito grande. Então, nesse momento, os setores envolvidos, o estoque tem que ter o telefone no estoque, o lançamento tem que chegar na época certa, o produto tem que ser divulgado para esse consumidor de forma bem objetiva, lembrando que é um cliente já fidelizado. Então, essa antecipação permite com que o marketing de relacionamento tenha maior efetividade quanto à qualidade das suas ações. A visão de todos os públicos, o CRM ajuda a capturar e analisar os dados de relacionamento e aí ele consegue categorizar todos esses públicos e tratar de ações que atinjam esses públicos de forma direta. Não podemos esquecer que um público jovem é diferente de um público infantil, que um público idoso é diferente de um público infantil. São ações diferenciadas, são produtos específicos que não podem ser oferecidos da mesma forma. Até a linguagem tem que ser apropriada para o tipo de público. Quanto a manter os relacionamentos, o CRM pode ajudar na utilização da informação e na interação com o cliente. Se o sistema tem todo um histórico desse cliente, então as informações estão lá e ajudam a manter um melhor relacionamento.
o cliente, ao ligar para a empresa e o atendente já puxar os seus dados ali pelo sistema, ele já sabe que está ligando pela segunda vez naquele mesmo dia fazendo alguma reclamação. Então, se já é a segunda vez, o atendimento já tem como saber, ou já ter a resposta, ou já dar a resposta, ou já pode tomar uma providência mais efetiva quanto àquela reclamação pela segunda vez no dia. E por fim, a relação do CRM com marketing de relacionamento é com relação à relação de aprendizagem, que vai envolver o IDIP, que é aí a questão da identificação, né, toda aquela etapa anterior que nós falamos aqui agora, até chegar à personalização do atendimento. Além disso, só para relembrar, o marketing de comportamento envolve compromisso, confiança, cooperação, investimento nesse relacionamento, a satisfação e o aprendizagem contínuo. Por fim, nós temos um último sistema, que é o Enterprise Resource Planning, que é o ERP, também chamado de Sistema de Gerenciamento de Recursos Empresariais. Ele tem o objetivo de integrar e padronizar os processos internos às relações externas da organização, envolvendo transações com fornecedores, com parceiros e com clientes. Se de um lado nós temos um sistema que se preocupa com a cadeia de suprimentos e que se preocupa com o relacionamento com os clientes, de outro nós temos um sistema que se preocupa com o planejamento dessa organização. Quais são os rumos e as metas que estão sendo atingidas dessa organização? Então esse ERP permite isso. Ele procura aperfeiçoar a cadeia interna de valores. E aí a gente vai e relembra o que seria uma cadeia interna de valores. É uma forma de observar como as atividades primárias e de suporte agregam valor ao serviço, ao produto e ao cliente. Só para relembrar, vender sapato é uma coisa. Você solucionar o problema de calçado do seu cliente é outra coisa. Você simplesmente não entrega um sapato. Você entrega um produto e nele tem todo um valor agregado. O tempo de entrega, a qualidade do embrulho, a qualidade do atendimento, tudo isso agrega valor. E aí, esse sistema procura aperfeiçoar cada vez mais esses valores. Quanto mais valor a empresa tem, mais satisfeito o cliente tende a ser. E só para relembrar, as atividades primárias envolvem o quê? Marketing, logística, operações, e a atividade de suporte envolve tecnologia, recursos humanos e infraestrutura. Então, toda essa cadeia interna de valores está ali relacionado ali para ter maior agregação de valor ao serviço, ao produto e ao cliente. O ERP, vamos chamar assim, ele então afeta esta organização em todas as suas dimensões culturais, organizacionais ou tecnológicas. Sempre que se tem um fato novo, esse fato novo gera uma informação e essa informação alimenta a gestão para que ela consiga trabalhar no processo de mudança organizacional. Ou seja, se está ocorrendo vários fatos novos referentes a uma reclamação, sobre um produto, um telefone que está sendo vendido, e vários fatos novos estão chegando, ou seja, várias reclamações estão sendo reportadas ao atendimento, são fatos novos que se chegam, que se geram a informação, ou seja, tivemos 15 reclamações no dia de hoje a respeito do produto vendido ontem. O que a gestão tem que fazer? A gestão tem que tomar providências para que essa cadeia aí seja revertida e seja verificado esse problema e uma solução dada imediatamente para esse produto. Se for algo recorrente, aí deve-se tomar algumas atitudes aí para melhorar essa situação. E coisas maiores também no processo de mudança organizacional, em que a empresa precisa verificar ali se ela vai ficar apenas vendendo telefone. Você não vai expandir, né, a sua atuação, o seu negócio para carregadores, para capas de celulares, para tablets e por aí vai. Então, essas informações, esses fatos novos, os clientes reclamando que não tem tablet, tem apenas smartphone, podem alimentar a gestão para que ela consiga mudar ali o escopo e rever as suas metas, os seus objetivos. Quais são os estágios evolutivos do ERP? Tem um estágio sem ERP, ou seja, não se existe esse sistema na organização, né? Não tem a sua concepção ainda nesta empresa.
Tem os sistemas não integrados, a organização tem sistemas, né, mas eles têm potencial de integração, mas não são integrados ainda. Tem o ERP parcial ou integrado. Nesse momento, a organização passa a ter uma integração dos sistemas, ele conta então com um ERP, por ser alguns módulos integrados, né, e consegue então trabalhar de forma mais integrada. A empresa que passa a ter unidade de negócios usando ERP, ou seja, a matriz e as filiais utilizam RP, mas essa matriz e essas filiais não conversam entre si, não estão integradas lá dentro entre si, mas uma unidade com a outra não conversa entre elas. E por fim, uma organização totalmente integrada para o RP, ou seja, além de se ter internamente nas unidades lá isoladas, esse ERP utilizando plenamente, os sistemas integrados utilizando plenamente, além disso, todas as unidades são interligadas entre si. O que acontece em uma, automaticamente a outra fica sabendo. Então a gestão consegue tomar decisão com base em todas as suas unidades. Caso contrário, se isso não for possível, se for na unidade, se for no estágio anterior, onde se tem unidade de negócios usando RP e não de forma integrada entre as unidades, é necessário que cada unidade mande para a central as informações solicitadas e isso acaba não acontecendo na última etapa, onde automaticamente o sistema já alimenta isso. Nós temos também as modalidades de implantação, que são essas três. Pode-se implantar através da implementação passo a passo, onde o sistema é gradativamente implantado nas áreas funcionais, primeiro a produção, depois os materiais, depois no financeiro, depois lá no marketing e por aí vai. Então é um tipo de implementação. Um outro tipo de implementação é chamado de Big Bang, ou seja, é implementar de uma vez só em todas as áreas funcionais da empresa, da unidade de negócio. E também chamado um outro tipo, o último e terceiro tipo, Small Bang, ou seja, ao contrário do Big Bang, ele é implantado completamente em cada unidade de negócio progressivamente, mas não há inicialmente integração entre elas. Então, de um lado é feito de uma vez, que é o Big Bang, do outro nós temos o Small Bang, que é mais aos poucos, mas também é mais avançado que o passo a passo, onde se tem as áreas funcionais. Então, o Small Bang, ele implanta em cada unidade por vez, e o Big Bang em todas as unidades de uma vez, certo? Bom, o que pode se compor um RP? Ele pode ter ali a manufatura, ele pode ter a área de finanças, ele pode ter a área de logística, ele pode ter a área de marketing e vendas, ele pode ter os recursos humanos, então ele pode contemplar todas essas áreas funcionais. E é isso. Então, chegamos ao fim da unidade 2 da nossa disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público. E aí, nos vemos então na próxima aula. Até lá!